paz a todos. Estamos aqui na primeira Igreja Batista em Itaquaquecetuba para darmos início a mais um culto. E você que está em casa aí, juntamente conosco, vamos adorar esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Estamos transmitindo esse culto online, como vocês estão vendo, devido a esse momento que o nosso país está passando. Mas acredite, o nosso Deus é poderoso e somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Iremos orar para darmos início ao culto, e você na sua casa aí, agora assistindo, feche os teus olhos para que nós possamos orarmos, para entregarmos esse culto nas mãos do nosso Deus. Oramos. Pai, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, neste domingo, Deus. Estamos aqui reunidos no teu nome para prestarmos esse culto a ti, Senhor. Te pedimos, a Deus, que o Senhor abençoe tudo que for feito aqui nesta noite, tudo que for falado, tudo que for cantado, Deus. O nosso desejo aqui, Pai, é alcançar o céu, Deus. E te pedimos, a Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a Deus, e que possa chegar ao teu trono de glória, Deus, com um cheiro suave, Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe, a Deus, a nossa igreja, abençoe, a Deus, todos que estão, a Deus, nesse momento aqui, ó Deus, juntamente conosco, prestando esse culto a Ti, Pai. Não sabemos, ó Deus, como cada um se encontra, mas nós sabemos de uma coisa, que nós temos uma saída, que é Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter cuidado de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por nós, ó Deus, estarmos aqui juntos no só corpo, Pai, e reunidos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, para prestar esse culto a Ti, Pai. Abençoe, ó Deus, todas as nossas vidas, Pai, todas as famílias, ó Deus, que nesse momento, ó Deus, está, Pai, ouvindo e vendo, ó Deus, esse culto prestado a Ti, Senhor. Que a minha voz, ó Deus, possa chegar, ó Deus, a todos, ó Deus, que estão assistindo esse culto, Pai. Que o Teu nome possa ser exaltado através de nossas vidas que estamos aqui para prestar esse culto a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. É no Teu nome que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. O Herbert agora está com oportunidade. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento aí na tua casa. Você não deixe que nada te tire a atenção. Com as coisas aqui
sua glória também. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantaram, digno Cordeiro que se entregou. Ele vem, amém, glória a Deus. Nós cremos que Ele vem. Graça e paz, irmãos. Confesso que eu estou com saudades de quando nós estávamos todos reunidos aqui na igreja, e confesso que ainda não me adaptei a esse modelo, a essa nova modalidade. Acredito que logo tudo isso vai passar e nós estaremos reunidos. Com certeza tudo isso logo vai passar. Quero convidar você para ler o texto da Palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 e no versículo, a partir do verso 3 até o verso 8. O texto diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A pregação de hoje é uma resposta ao que estamos vivenciando. Nesse momento tão difícil que estamos vivenciando, eu acredito que é importante nós pararmos e refletirmos sobre qual é a postura da igreja diante de tantas falas ou tantas vozes. Hoje eu quero iniciar a pregação de hoje dando uma resposta a 3 perguntas que me fizeram nessas últimas semanas. Eu estava reunido com a liderança aqui da Igreja Batista. De repente, o Davi fez uma pergunta teológica para refletirmos. A pergunta foi a seguinte: se cremos que Deus está no controle, o Covid-19 foi vontade de Deus? Essa foi uma primeira pergunta que me incomodou bastante e que me levou a refletir muito por esses dias. Uma irmã da nossa igreja também mandou uma mensagem me perguntando: este mal que nos sobreveio é um sinal da volta de Jesus? E por fim, eu estava ensinando sobre a volta de Jesus numa escola teológica. De repente, um amigo que não é da igreja, ele me ouviu falar sobre este assunto e ele fez a seguinte pergunta: Wellington, você acredita mesmo que Jesus ele vai voltar? Então, diante dessas 3 perguntas, pensando no que falar hoje ao coração de todos vocês que estão aí me assistindo, eu quero hoje falar sobre a volta de Jesus. Falar sobre a volta de Jesus, eu penso que é um dos temas mais relevantes e atuais nesse momento que estamos vivenciando. O tema que eu quero trabalhar sobre este assunto da volta de Jesus é exatamente esse: quais são os sinais da volta de Jesus? Por que eu resolvi falar deste assunto? E qual é a importância ou a relevância desse assunto? Eu resolvi falar deste assunto por diversas razões. Primeiro, por conta dessas 3 perguntas que me fizeram nesses últimos dias, mas também porque este assunto é importante. Este assunto é importante porque dará a nós, de certo modo, uma visão correta e equilibrada. Falar sobre esse assunto, o assunto da volta de Jesus, nos dá tranquilidade e também nos dá esperança. A mensagem sobre a volta de Jesus para a igreja não é um sinal de desespero. Pelo contrário, a mensagem sobre a volta de Jesus para a igreja é uma mensagem de esperança, de conforto e de consolo. Eu me lembro que o apóstolo Paulo ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 15,
e no verso 19, as seguintes palavras: se esperarmos em Deus, se esperarmos em Cristo, somente nesta vida somos os homens mais miseráveis de todos os homens. Daqui eu tiro uma lição: a nossa vida não se limita apenas a esta vida. Por isso, o assunto sobre a volta de Jesus, ele é importante. Este assunto é importante tratarmos para evitar também vários erros que já aconteceram na história da igreja, mas que ainda também acontecem, principalmente em momentos como esses que estamos vivenciando. Quais são os erros a respeito da volta de Jesus? O primeiro erro que eu hoje quero tratar com a igreja é sobre a escatofobia. O que é escatofobia? Escatofobia é o medo do fim. Escatofobia é essa neura, esse medo desta realidade que estamos vivendo. Diante desse momento, eu vejo muitas pessoas falando de determinadas coisas que não é verdade a respeito da fé cristã, do Evangelho e da Palavra de Deus. Recentemente eu vi uma notícia de uma senhora que estava no supermercado e ela estava com 6 carrinhos. E o que havia nos carrinhos? Havia papel higiênico. Eu achei que essa informação ela seria um fake, mas depois ouvi outras pessoas confirmarem as mesmas coisas. Pessoas tomando atitude desesperadora. Por isso, o assunto da volta de Jesus é relevante e importante para não termos medo do fim. Um outro erro que também acontece muito entre o povo de Deus é a escatomania, ou seja, a mania de querer atribuir tudo ao fim ou à volta de Jesus. Quem aqui não lembra, você que está aí na sua casa, você pode lembra daquela época, quando ensinava-se que a televisão, o código de barra e até mesmo os chips era uma marca da besta. Possivelmente você que está na sua casa, você irá lembrar sobre isso. Quem aqui não lembra daquela frase que ficou famosa? A frase dizia assim: de 1000 passará, mas a 2000 não chegará. Quantas pessoas não utilizou essa frase, inclusive como versículo bíblico? Porém, essa frase não tem nada a ver com as Escrituras. Há também pessoas que, no afã, na ânsia de pregar sobre a volta de Jesus, erraram. Algumas delas, inclusive, quiseram datar a volta de Jesus. Eu me lembro de Charles Taze-Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Charles Taze-Russell pregou sobre a volta de Jesus por várias vezes, inclusive dando data. Depois, o seu sucessor, Frank Rutherford, ele também caiu na bobeira de datar a volta de Jesus. Como Jesus não havia voltado, então Frank Rutherford, um belo dia, disse que Jesus havia voltado, só que ninguém percebeu. Para Frank Rutherford, para as testemunhas de Jeová, Jesus ele voltou em 1914, porém ninguém viu. Valnice Milhomes também foi uma outra missionária que, no afã de pregar sobre a volta de Jesus, caiu na tentação de datar a volta de Jesus. Valnice Milhomes disse que Jesus iria voltar em 2007. Daí um pastor Paulo Romero, pastor apologeta, entrou em contato, queria conversar um pouco com ela, porque ela havia realmente datado a volta de Jesus, mas ela não atendeu o telefone e não quis conversar. Enfim, nós temos várias pessoas ao longo da história que ao pregar sobre a volta de Jesus, quiseram datar a volta de Jesus e Jesus não voltou. Eu me lembro que Guilherme Miller também caiu na tentação de profetizar, falar sobre a volta de Jesus, inclusive com data. Guilherme Miller, que foi aquele que iniciou o movimento adventista, ele disse que Jesus iria voltar em 1841. Depois, ele disse que Jesus iria voltar em 1843. Como Jesus não voltou nessas duas datas, então Guilherme Miller ele levantou a voz e disse que Jesus iria voltar em 1844. Porém, Jesus não voltou. Junto com ele, nós temos uma mulher também profetisa, uma referência para o mundo do Adventismo do sétimo dia, Ellen White. Ellen White também profetizou a volta de Jesus por várias vezes. Porém, Jesus não voltou. Diante de tudo isso,
Hoje eu quero então chamar a sua atenção para este assunto, o assunto da volta de Jesus. Percebo que esta é uma mensagem que pouco se prega nos dias de hoje. Porém, nesse momento que estamos vivenciando, eu repito, esta é uma mensagem relevante, fundamental e importante para compreendermos qual é a postura da igreja diante de um dilema como este. Eu também tenho consciência de que quando falamos da volta de Jesus, nós temos aqueles problemas. Posso dizer que correntes teológicas que divergem entre si. Hoje, a minha proposta aqui não é entrar nessas correntes teológicas. O meu foco e a minha prioridade hoje aqui é falar não daquilo que nos diverge, mas daquilo que nos une. O assunto da volta de Jesus é um assunto comum nas diversas correntes teológicas. Daí, este é um ponto que eu entendo como relevante e importante para ser falado. Eu também me lembro que um dos doutores da igreja, Santo Agostinho, um dia diante de um dilema teológico, ele disse as seguintes palavras: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, liberdade; mas em todas as coisas, caridade. A segunda premissa é curiosa e nos leva a refletir. Santo Agostinho disse exatamente assim: nas coisas não essenciais, liberdade. Daí entendemos a diversidade. É comum termos pensamentos diversos, é comum termos vários pensamentos que são divergentes, mas existem assuntos que são essenciais, e quanto a esse não dá para divergir. Um assunto, então, que eu quero falar hoje com toda a igreja é sobre a volta de Jesus. Este é um assunto essencial e que nós precisamos ter unidade e não diversidade. O capítulo que eu li, capítulo de Mateus, capítulo 24, é o capítulo apocalíptico, porque ele fala sobre o fim do mundo. Mateus capítulo 24 e o versículo 3, os discípulos resolvem parar Jesus, chamá-lo num canto ou de modo particular e fazer 3 perguntas a Jesus. As 3 perguntas foram: os discípulos perguntaram a Jesus: quando serão essas coisas? Quais são os sinais da tua vinda? E quando será o fim do mundo, ou a consumação dos séculos? Jesus, então, diante dessas 3 respostas, ele dá uma resposta aos discípulos. É exatamente isso que nós vamos, então, tratar. Quais são os sinais da volta de Jesus? O primeiro sinal, ao lermos as Escrituras, o primeiro sinal são sinais religiosos. Mateus, capítulo 24 e o verso 5, diz exatamente assim: pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal da volta de Jesus, que quero estabelecer aqui hoje entre nós, é sobre sinais religiosos, sinais que não estão fora da igreja, sinais que estão dentro da igreja. O primeiro sinal que evidencia, que aponta para a volta de Jesus, são sinais religiosos. Jesus falou sobre falsos cristos. Desde que Jesus falou isso, já se levantou ao longo da história mais de 35 tipos de cristos, ou 35 tipos de pessoas que se denominaram de cristos. Dentre eles eu cito alguns. Houve um homem chamado Reverendo Moon, ele disse que era Cristo. Depois um outro homem chamado Bar Kokhba também disse que era Cristo. Um outro homem chamado Maomé, depois um outro homem, Henri Cristo. Enfim, nós temos várias pessoas que disseram que eram o Cristo, mas todas essas pessoas passaram. Recentemente, o Henri Cristo, ele foi chamado no programa do Danilo Gentili, e o Danilo Gentili, de maneira bem humorada, colocou um copo com água para ele, para o Henri Cristo, e para ele, para o Danilo Gentili, colocou um copo com vinho. Então, o Henri Cristo achou aquilo estranho e perguntou para o Danilo Gentili, perguntou assim: eu não entendi por que você colocou água para mim e vinho para você. Então, o Danilo Gentili virou-se para ele e disse: você dá o seu jeito. Em outras palavras, Danilo Gentili, como conhecedor também da palavra de Deus, sabia que em João capítulo 2, Jesus havia transformado água em vinho. Daí, aquele momento ficou um momento como que de gozação, de riso.
e ali evidenciou mais uma verdade, que Henrique Cristo de fato não é o Cristo. No verso 11, nós temos um outro sinal religioso que evidencia a volta de Jesus. Jesus falou sobre falsos profetas. Irmãos, já surgiram na história milhares de falsos profetas e ainda existem. Jesus disse para os discípulos que surgiriam falsos profetas entre eles. Enfim, numa aplicação, irá surgir falsos profetas dentro da igreja e fora da igreja, e por isso é importante estarmos vigilantes. E por que não dizer falsos mestres? Ao longo da história do cristianismo também já surgiu falsos mestres. Por exemplo, me permita citar um homem que alguns o têm como ateu, outros o têm como um cético. Bertrand Russell, um filósofo, ao ler esta passagem que eu li a todos vocês, quando Bertrand Russell leu Mateus 24 e percebeu a maneira como Jesus falou sobre o fim dos tempos, Bertrand Russell duvidou da divindade de Jesus e negou a sua própria vinda. Depois nós temos um outro homem, esse já está próximo a nós, um teólogo chamado Rudolf Bultmann, que também nega pontos cruciais da fé. Rudolf Bultmann negou a inspiração das Escrituras, negou a divindade de Jesus, ele negou vários pontos importantes da fé cristã, inclusive a volta de Jesus. Em outras palavras, Rudolf Bultmann pensa que a volta de Jesus não passa de mito. Depois, perto de nós também, nós tivemos um outro teólogo chamado Bart Ehrman. Bart Ehrman também negou a volta de Jesus. Ele disse que isso não passava de uma criação mental na cabeça dos discípulos. Quais são os sinais da volta de Jesus? Segundo, sinais políticos. No verso 6 e no verso 7, nós temos aqui Jesus falando de guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. Reino contra reino. Alguém pode dizer, mas espera aí um pouquinho, Wellington. Guerras sempre existiram. Eu quero dizer a você que está me ouvindo e que discorda das palavras de Jesus, quero dizer a você que não é verdade. No período em que Jesus estava, era um período de paz. Inclusive, naquele período, havia o que o Império Romano instituiu, chamado de Pax Romana. Nesse período, havia muita paz e não havia guerras. Daí, as palavras de Jesus têm peso, as palavras de Jesus têm relevância, porque é no século XX que nós vamos perceber a gravidade das palavras de Jesus. O século XX testemunhou duas grandes guerras históricas. Num total, no século XX, foi contabilizado que morreram mais de 70 milhões de pessoas. O século XX, sem dúvida, foi um momento sangrento da história. Sem falar dos conflitos políticos que vivemos hoje, principalmente nas redes sociais. Alguns dizem, eu sou de esquerda, outros dizem, eu sou de direita. Então nós estamos em meio a esses conflitos políticos. Quais são, então, os sinais da volta de Jesus? Terceiro, sinais sociais. Observe o verso 7. O verso 7, Jesus diz que haveria fome. Estima-se que nos últimos 100 anos, cerca de 200 milhões de pessoas já morreram de fome. Quantos desempregos que nós não vemos nas mídias, nos noticiários? Quantas pessoas que por falta de emprego não optam pelo roubo? Não que justifique, mas muitas pessoas que por falta de emprego, muitas pessoas optam pelo suicídio, optam por barbáries. Inclusive as suas próprias famílias começam a ser destruídas neste momento. Mateus 24, verso 7, então fala sobre peste. Nessa versão que li, o texto aqui não fala de peste. Em algumas versões irá mencionar peste. Lucas já registra que Jesus falou que haveria de acontecer também pestes ou pestilências, ou seja, doenças incuráveis. Desde que Jesus falou isso, já apareceu na história várias epidemias, doenças incuráveis. Quem aqui não se lembra da peste negra?
ou a peste bubônica, que devastou a Europa e a Ásia, mais de 50 milhões de pessoas. Quem aqui não se lembra da tuberculose, da gripe espanhola, da febre amarela, da AIDS, sarampo, gripe suína, malária, cólera e tantas outras doenças, e agora essa que nos sobreveio, o Covid-19. Tudo isso que estou apresentando a vocês revela, é um cenário que aponta para a volta de Jesus. Respondendo então aquela pergunta como introdução: se Deus está no controle, o Covid-19 foi vontade de Deus? Eu quero dar aqui inicialmente a resposta do reverendo Augusto Nicodemos quando fizeram a mesma pergunta para ele. Augusto Nicodemos disse para a sua igreja que o Covid-19 não é culpa de Deus. Este ponto, para mim, é muito importante. Segundo, antes de nós queremos dar uma resposta a olhar para Deus, nós temos que olhar para a responsabilidade humana. Terceiro, na Bíblia, ora Deus, Ele aparece decretando porque Ele é soberano, ora Deus aparece permitindo, porque existe a responsabilidade humana. Esse problema do Covid-19, ele surgiu por irresponsabilidade de homens na China. Daí, eu tenho muito medo de dizer que uma epidemia como essa, uma pandemia como essa, foi um decreto de Deus. Eu creio que Deus não decreta o pecado, e que existe a irresponsabilidade humana, e que por isso nós precisamos acentuar que isso nada tem a ver com Deus, embora Ele permita. Não se esqueçam de um ponto que eu penso que é muito relevante. Deus é soberano e Ele está no controle. Independente do que aconteça com a minha vida ou com a sua vida, Deus está no controle. Nesse mundo em que nós estamos inseridos, Jesus disse que haveria tribulações e que haveria também aflições, e que então nós devemos ter consciência que esse momento ele não pode determinar as nossas vidas. Eu e você estamos sujeitos a enfermidades, porém, tanto a sua vida quanto a minha vida não se limita a essa esfera. Existe uma eternidade que nos espera. Por incrível que pareça, essa é uma fala que eu penso ser confortante a todos os corações. A nossa vida não se limita com essa esfera. Não. O que existe é uma eternidade que nos espera. Por isso, se você está aí um pouco preocupado nesse momento, eu quero dizer a você: assossegue o teu coração, porque Deus está no controle e Ele sabe o que faz. Quais são os sinais da volta de Jesus? Sinais científicos. Daniel capítulo 12, ele também fala sobre sinais que hoje se apresentam, sinais científicos. Daniel fala que no tempo do fim a ciência iria se multiplicar. Está aí o avanço tecnológico e o avanço científico, e que nos leva a repensar, que nos leva a olhar para a volta de Jesus. Quais são os sinais da volta de Jesus? Quinto, sinais físicos, sinais geográficos, sinais que afetarão a terra. Jesus fala no verso 7 de terremotos. As pesquisas dizem que desde que Jesus falou sobre isso até o tempo atual, nós temos mais de 200.500 tipos de terremotos. Então isso só nos leva a refletir sobre a volta de Jesus. Em Lucas 21 e o verso 25, Jesus fala de maremotos. Jesus fala que mares iriam se transbordar, apontando, por que não dizer, do tsunami. Em Lucas 21 e o verso 11, Jesus fala que apareceriam sinais no céu, sinais extraordinários e misteriosos. Em Lucas 21 e o verso 25, Jesus fala que também apareceriam sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que isso tudo quer dizer para a gente como igreja? O que tudo isso nos ensina como igreja? Tudo isso é um cenário que se monta e que aponta, precede a volta de Jesus. Quantos sinais que não já apareceram e que você já ouviu nos meios de comunicação? É só você parar um pouquinho e refletir sobre tudo o que está acontecendo. Então, quais são os sinais da volta de Jesus? Sinais espirituais. Paulo diz para Timóteo, na primeira carta de Timóteo,
No capítulo 4, no verso 3, Paulo diz assim que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé, iriam dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Daí, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos ver o liberalismo crescendo, o relativismo aflorando, o mundanismo, o secularismo e tantas outras correntes filosóficas, ou por que não dizer teológicas, que conspiram e que estão indo na contramão da vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra para que você reflita essa semana. Paulo disse, em 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, eu penso que nesse momento nós precisamos ter uma postura, assumir um posicionamento. Nesse momento que estamos vivendo, eu penso que é relevante nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Nunca houve, irmãos, tanta necessidade de falar sobre avivamento, despertamento, arrebatamento e, por fim, a volta de Jesus. Quantas pessoas que estão desanimadas, pessoas que já se desviaram da verdade, que estão escravizadas nos vícios, pessoas que apostataram da fé, pessoas que caíram em desespero, entraram por vários caminhos perigosos e abandonaram a fé. Por isso, eu penso que tudo isso deve ser repensado, refletido sobre as nossas vidas, olhando assim para a volta de Jesus. Diante de tudo isso, falar sobre os sinais da volta de Jesus, eu quero então dar uma palavra para a igreja, uma palavra de esperança, de como aguardar a volta de Jesus. Nós temos várias orientações de como aguardar a volta de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele, no capítulo 3 e no verso 13 a 15, o apóstolo Pedro nos orienta a assumirmos duas posturas básicas. Quer aguardar a volta de Jesus? O apóstolo Pedro escreve: aguarde de maneira imaculada, aguarde de modo irrepreensível. Depois, nós temos Paulo também nos dando orientações de como aguardar a volta de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 1 a 3, ele diz assim: nós devemos aguardar a volta de Jesus com grande expectativa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 4 a 7, Paulo também nos orienta a aguardarmos a volta de Jesus com profunda vigilância. Depois, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 8, o mesmo apóstolo Paulo, ele nos orienta a aguardarmos a volta de Jesus com corajosa militância. Nós não podemos parar. Você que, por alguma razão, quer parar, está desanimado, vai aí uma palavra de conforto ao seu coração. Não pare, porque essa não é a vontade de Deus, muito menos a orientação das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 9 a 10, Paulo conclui a maneira e a postura que a igreja deve adotar para aguardar a volta de Jesus. Paulo nos orienta a aguardar a volta de Jesus com sólida confiança, tendo a certeza de que ele seguramente irá voltar. Irmãos, com isso eu quero concluir dizendo a todos vocês que as Escrituras, elas disseram que Jesus um dia iria nascer, e ele nasceu. Jesus, quando esteve nesta terra, ele disse que iria morrer e ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou. Mas também Jesus disse que um dia ele iria voltar. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria e a nossa satisfação como igreja, de anunciar que um dia Jesus irá voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está aí agora na sua casa, refletindo sobre essa mensagem. De verdade, você crê que Jesus irá voltar? Se você acredita como eu quero que você aí na sua casa reflita sobre essa seguinte frase: Maranata, ó Maranata. Em outras palavras, o nosso Senhor vem. É isso que quer dizer Maranata. A esperança da igreja é esta promessa bonita e maravilhosa, que um dia Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Por isso eu concluo dizendo assim: quais são os sinais
que precedem, que apontam para a volta de Jesus. São basicamente 6. Sinais religiosos, sinais políticos, sinais sociais, físicos, científicos e espirituais. Quero orar com você para concluir essa mensagem. Você que está aí na sua casa, curva sua cabeça, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor em Cristo, Pai, possa guardar a cada coração que está nesse momento nos ouvindo, Senhor. Ó Deus, tenha de misericórdia desta mulher, deste irmão, desta irmã, que está desesperado por conta deste momento. Senhor, segura nas mãos do teu povo. Não permita, Senhor, posturas que não refletem a luz do teu Evangelho. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo. Clamo a Ti, ó Deus, para que cada pessoa que esteja me ouvindo, Deus, agora, ela possa refletir sobre a volta de Jesus e ter esperança que, independente de como nós estamos nesse momento atual, um dia nós vamos estar junto contigo para se alegrar porque Jesus ele já voltou. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Agora, nesse momento, nós vamos nos reunir para ceiar. Você que está em casa, já prepara aí os elementos da ceia. Nosso pastor Moisés, ele vai estar ministrando a ceia. Então você se prepara, que agora é o momento. Graça e paz, igreja. Eu gostaria de exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Após a mensagem pelo irmão Wellington, que falou sobre que Jesus está voltando, nós iremos agora ministrar a ceia do Senhor. Queremos convidar você que está em casa para nos acompanhar a leitura do texto em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem está apto para participar deste momento da comunhão em que o Senhor Jesus instituiu a ceia? Todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor está em comunhão com Deus, está em comunhão com a igreja. Estes estarão aptos a participar conosco neste momento desta comunhão da igreja, a igreja de Cristo aqui na terra. Nós vamos orar a Deus agradecendo já pelo pão e pelo vinho, e depois então vou convidar o irmão Davi para que ele possa distribuir o pão e o vinho. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento em que estamos reunidos para juntos louvar e engrandecer o teu nome. Nesse momento em que a tua igreja está em casa, nós estamos aqui para exaltar o teu nome juntamente com eles, e levando, Senhor Deus, a oportunidade de todos nós, na comunhão do pão e do vinho, podermos participar deste momento tão sublime da história da igreja, quando estaremos anunciando a morte, o sacrifício de Cristo, a ressurreição e a volta de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, visita a tua igreja neste momento, visita os enfermos, os desempregados, aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa reanimar o coração dos teus filhos, e que em breve tempo
possamos todos estarmos reunidos no templo para louvar o teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra diz que, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Este pão, estamos com ele aqui à mão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele que deu a sua vida por amor a você e a mim. Ele entregou a sua vida na cruz para a remissão dos nossos pecados. E agora nós podemos, em memória do Senhor Jesus, fazer parte deste momento em que Jesus ordenou que fizéssemos até que Ele volte. Comamos todos. Depois de ter ceado, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. De tantas alianças feitas com Deus, desde o início da humanidade, Jesus veio e agora ele diz que é uma nova aliança. Porque esta é a aliança do sangue do Filho de Deus, quando Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, para nos lavar e purificar de todo o pecado. Por isso louvamos e exaltamos o nome do Senhor, por Ele ter morrido na cruz, e ressuscitado ao terceiro dia, e assentou-se à direita de Deus, e intercede por nós. Bebamos todos. A Bíblia diz que depois de ter ceado, eles cantaram um hino, louvaram um hino, e então Jesus foi para o Monte das Oliveiras, aonde foi preso para ser interrogado e levado para morrer no Gólgota por todos nós. Vamos ouvir mais uma vez o irmão Herbert. Pois prazer maior
somente a ti.